Hoje quero mostrar para vocês uma dinâmica diferente, a dinâmica que a gente usa no consultório, para mostrar uma história, uma constelação feita por Bert Hellinger. Essa é a forma de constelar com bonequinhos. É a forma que a gente usa no consultório em uma consulta individual. Também posso fazer com âncoras de sol, que depois, em outra ocasião, eu mostro para vocês como é. Essa história foi feita em um workshop de constelação familiar, onde Beth Hellinger atendeu 15 casais. Cada casal vinha com uma dinâmica diferente e todos se trabalharam neste final de semana. Então, queria só salientar que assim, a história de uma constelação não pode servir de exemplo para as outras pessoas, porque cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma história e um sistema familiar. Então, Bert entendeu, diante das ordens do amor, que alguns movimentos são verdadeiros para todo mundo. Por exemplo, se eu tenho dificuldade com a minha profissão, né? Minha profissão não anda, eu não consigo me nutrir, me sustentar. Isso sempre está relacionado a uma dificuldade com a mãe. Então, isso ele viu porque todas as constelações que ele ia fazer, que a pessoa dizia: não consigo ganhar dinheiro, não sei o que eu faço, meu dinheiro não vai, e não tem uma profissão, tinha algo com a mãe. Medo, muito medo, vício, tinha algo com o pai. Então, algumas dinâmicas são assim, tudo empíricas, mas o conteúdo de cada constelação é único de uma pessoa. Então, não dá para repetir padrão, não dá para copiar constelação, tá? A gente tem que abrir, não dá para copiar e não dá para determinar, é isso aqui. Você me conta a história e fala, foi isso que aconteceu. Não sei, tá? Ninguém sabe, tá? É mentira se eu falasse algum constelador, só de ouvir falar, ele pode falar assim: "Olha, pode ser, talvez", porque a dinâmica é uma, os padrões são iguais, mas chega lá na hora que a gente vai olhar, não é nada daquilo, entendeu? Então precisa olhar, só vou exemplificar. Essa pessoa, marido e mulher, essa de azul e essa de verde, eu tenho que me mexer pouco, porque a câmera está desfocando. Então vamos lá. Essa moça, Beth estava contando lá uma dinâmica e ela simplesmente começa a chorar, porque ela diz que ela não se vê disponível para amar ninguém, porque ela está sempre achando que ela tem que ir embora. Preciso ir embora, preciso ir embora. É como se ela tivesse algo para fazer e uma tristeza muito grande. Então ela diz que nos relacionamentos anteriores ela nem quis ter filho, porque ela sabia que ela não ia poder ficar. E aí, Beth perguntou um pouco da dinâmica familiar dela, então ela conta essa dinâmica e eu vou mover. Esse seria o marido atual e ela, ok? E aqui entra agora a mãe dela. A mãe dela teve um primeiro relacionamento, de onde teve, eu vou pôr um roxinho, de onde ela teve um primeiro filho. Em determinado momento da vida desta mulher, vou deixar esses aqui como se eles estivessem sentados, ok? Num determinado momento da vida deste casal, esta mulher conhece alguém e ela não sabe detalhes, mas ela sabe que este alguém ajuda ela a se divorciar deste homem e eles acabam se casando. E essa criança fica aqui, longe do seu pai. Deste relacionamento da sua mãe com este homem que ajudou a fazer o divórcio com esse primeiro marido, nasce ela. Esse homem é o seu pai. E aí você percebe, aqui nessa dinâmica, que este homem está excluído, né? Que então o casamento se refez com alguém que auxiliou o término desse casamento, e aqui fica uma criança do lado de cá, longe de seu pai, e nasce uma outra menininha. Só que
A constelação era com pessoas, ok? E o representante desse aqui dizia que estava assim, muito triste, sem chão, que não se conformava e nem entendia o que tinha acontecido. E aí, o que aconteceu? Essa menina, filha deste casal, se conectou com a tristeza deste homem. E aí ela cresce se sentindo que não pode ter relacionamento, que qualquer hora vai desfazer, qualquer hora vai embora. E tem toda uma dinâmica aqui dos representantes, tá? Até que começa-se a colocar em ordem tudo isso. E aí Bert Helling explica: este relacionamento não foi honrado. Ele foi terminado de maneira irresponsável. É o tema, é o termo que Bert Helling fala. A gente se divorcia da pessoa, larga, o outro ainda participou, ninguém sabe como, contra este homem, e ainda esse homem é excluído. E aí, quem que vem pegando as dores do homem? O filho que vem depois. E essa moça não conseguia ter relacionamentos com ninguém, porque ela tinha uma tristeza absurda, que era a tristeza desse que estava excluído. Então, a maioria dos relacionamentos que vem depois precisa dar lugar ao que veio antes. Senão, um dos seus filhos vai carregar essa dor. Ele pode carregar essa dor de algumas formas, com raiva de um dos pais, com uma tristeza, com um não pertencimento, mas ele vai fazer com que esse homem volte para o lugar. Qual é a solução aqui? Ah, e outro detalhe. Quando a gente coloca a menina aqui e essa adulta está aqui com seu marido, que também não consegue olhar para ele, ela não é adulta, ela é a criança. Ela está ainda como uma criança. Ela não conseguiu crescer. E agora ela vai fazer o movimento de crescer. Porque agora ela vem aqui e diz aqui para esse aqui: mãe e pai, entre o relacionamento de vocês, eu fico de fora. Eu sou pequena. Fulano, que eu não lembro o nome desse, você pertence. Você é o primeiro relacionamento da minha mãe. E eu sinto muito por tudo isso que ocorreu. Te dou um lugar para você e para o meu irmão. Que irmão? E para o meu irmão, no meu coração. E aí ela vai se soltando. Só que quando ela vem virando aqui para o marido, ela vem com a dinâmica ainda de que não consegue. Não consegue. O medo é muito grande, né? E tem uma frase muito linda que ela diz para ele, né? Por favor, me segure para que eu não vá. E esse homem, aí já entram os donos mesmo da constelação, não as pessoas, e esse homem diz sim para o relacionamento novamente e diz para ela: agora eu vejo você. Porque até então era a criança que estava dominando a situação, estava na linha de frente. Agora a gente põe a criança de lado. Vou colocar assim para vocês observarem. Ó, a criança de lado. E esse casal aqui, ó. Aqui, assim. E toda essa bagunça aqui que os antepassados fizeram, fica lá atrás, trazendo o quê? Força, muita força para essa adulta agora. E essa criança aqui nunca mais vai sair de perto dessa adulta, nem tomar a frente. Porque o lugar dela agora, quem cuida dela é a adulta. Então, independente do que nossos pais fizeram aqui, a gente só toma a força. Vou colocar até mais assim, ó. A gente só toma a força. A gente sabe que tem lá atrás, mas a gente não vai lá se emaranhar.
E se vai, tudo bem, a gente volta. Qual é a dinâmica muito comum também aqui? Digamos que este aqui fosse a mulher do pai, ou mesmo o marido do pai, vai, o marido da mãe. Ela poderia ficar com raiva dessa mãe, ou desse pai, no caso, ela, porque era uma pessoa que estava tomando o lugar do pai. Então, ela poderia ficar com muita raiva desse pai, não gostar desse homem, porque ela está representando esse, o primeiro que foi excluído. Isso é uma dinâmica muito forte. Qual é a dinâmica? Vou colocar uma dinâmica forte também aqui de amantes, né? Vamos tirar esse povo daqui. Então, esse ficou bem aqui agora. Esse não tinha feito a constelação dele ainda, mas pela constelação dela, ele já dizia que ele já estava sentindo mais força, mais presença dessa mulher. Por quê? Porque agora ela estava entendendo qual foi a situação, em quem ela estava ligada. Lembra que eu sempre falo que a gente precisa conhecer quem somos nós? Qual é a nossa história? E é por isso que a constelação funciona. Não que ela vá resolver, mas você entende, poxa, eu estou ligado naquela pessoa, eu nem conhecia aquela pessoa, mas energeticamente você carrega as dores, ela carregava as dores dela. Então você pode carregar as dores de outras pessoas, energeticamente. E aí é como se a gente tivesse cego, porque a gente não está sabendo. Vou falar das amantes, ok? Tem aqui um relacionamento, marido e mulher, ok? Vou colocar o marido, porque normalmente, né? Este marido se interessa por uma mulher, ok? Uma outra mulher. Então, ele vai e fica aqui entre as duas. A primeira tá aqui, a segunda tá ali. Nesse outro relacionamento ali, eles têm um filho. E essa aqui não sabe de nada. E eles têm um filho. E essa aqui também já tem um filho. Eu vou colocar um filho homem. Mais interessante aí. Ó, tem aqui um filho homem, ok? Então, lá eles têm uma filha mulher e aqui eles têm um filho homem, tá? Esses não sabem de nada. Esses estão conscientes. Esses não. Só que aí, esse relacionamento aqui acaba. Acaba, essa mulher vai embora, leva essa menina, ninguém sabe mais de ninguém, e esse homem fica aqui quieto, bem quietinho, né? Bem quietinho. Inconscientemente, esse menino sabe da existência dessa menina. São irmãos de sangue. E ele já vai ficar com um comportamento diferente. Ele já vai ficar sentindo uma presença feminina que ele não sabe se é dele ou se não é. Pode, não estou dizendo que vá, não estou dizendo que isso é origem, eu vou dizer que isso pode virar um caso de uma dúvida homossexual, porque ele está aqui, isso também às vezes causa esquizofrenia, não com o irmão, mas com tios, tias, com parentes que sofreram mais, que foram excluídos. Então aqui, esse menino já vai dar uma dificuldade, porque ele não sabe o que está acontecendo. E ele pode vir a ter muita raiva desse pai. Muita raiva desse pai. Aí, digamos que isso aconteceu, mas que todo mundo ficou sabendo. Essa mulher ficou sabendo, essa aqui ficou sabendo, foi um quebra-pau e se separaram, né? Essa saiu fora. Qual é o jeito de não emaranhar isso aqui? Qual é a possibilidade desse segundo relacionamento dar certo? Quando esta mulher aqui, que chegou depois, que era a amante, falar para essa aqui, que é a primeira, ó, eu vejo você e sinto muito. E aí tem uma frase que é bem desafiadora para elas falarem, porque normalmente começam a colocar defeito no outro, né? Ah, porque não fazia nada, porque ele...
eu vejo você e eu te agradeço por você ter liberado fulano para mim. Porque um casamento de verdade só se desconstrói porque um não está presente no relacionamento. Um falhou com uma parte, porque não é 50%. Então, principalmente o homem ele gosta muito da casa, o homem ele quer ser cuidado, tanto é que a mulher separa, fica sozinha, o homem se casa rapidamente, porque o homem não, entre aspas, não sabe se cuidar, né? Então, o homem tem preguiça, para ele não é confortável se separar. O homem fica, mesmo que seja com amantes, mas ele não fica. Ele fica. Se ele foi embora, né? É porque essa daqui permitiu. Então, essa que era a amante precisa fazer essa reverência para ele, para a primeira. Você é a primeira e eu sou a segunda. Eu cheguei depois e só cheguei porque você permitiu. Normalmente não fazem isso, porque a arrogância não permite, porque o egoísmo não permite, e inconscientemente aqui tem uma culpa tão grande de ter destruído um casamento que prefere ficar com raiva. Sabe aquela coisa? Eu errei, mas eu fico com raiva? É isso que acontece. Então, nas dinâmicas que a gente olha em fins de relacionamento, é preciso contar assim: aqui, né? A primeira esposa, a segunda esposa, ok? E os filhos vêm em sucessão de primeiro, segundo, cada um do lado da sua mãe e do seu pai. Então, é uma dinâmica trabalhosa, porque ela mexe com o nosso ego. Essa tá muito magoada, né? E essa tá com tanta culpa que tá com raiva. É muito interessante que esses são os sentimentos secundários, né? E os primários. O secundário dela é a raiva que ela manifesta diante desta, mas o primário dela é a culpa de ter feito essa sofrer. E aí, nenhum relacionamento que começa com base no sofrimento vai para frente feliz. Não dá. Isso é um desrespeito à ordem da vida. Então, se relacionar é uma dança de amor, de compaixão, de entendimento, de aceitação e de responsabilidade. Essa aqui se fala, olha, eu também tive responsabilidade. Você entrou na vida porque eu também tive. Ela vai ficar mais tranquila, ela vai ficar mais equilibrada. E os filhos vão ficar livres. Os filhos não precisam ficar olhando para ninguém, eles olham para a vida deles. Porque enquanto tá aqui eu essa excluída, olha esse aqui como fica sozinho. Cadê minha mãe? Aí ele vai fazer o quê? Vai virar para trás com raiva dessa. Cadê minha mãe? Cadê o lugar da minha mãe? Né? E vai apresentando um monte de sintomas, muitos sintomas. E aí você percebe que quando vai ficando em ordem, todos vão ficando livres, né? Sem julgamento, sem raiva. Eu assumo aqui a minha culpa e deixo de ficar com raiva e te peço desculpa e te agradeço, né? E eu aqui também entendo que eu tive metade da culpa e deixo a outra metade com ele, que procurou coisa fora em vez de conversar comigo, de resolver comigo. E sabemos que estamos todos com um bando aqui atrás de pessoas, ó, toda a família aqui atrás. Olha, tem muita gente, tem gente aqui morta, ó, os nossos mortos, né? Todos aqui não estamos sozinhos. E só quando todos esses estão incluídos e amados, esses que vêm aqui na frente, que são os nossos filhos, não precisam olhar para trás. Às vezes, aqui atrás, tem um deitado, digamos que tirei este homem de vermelho,
disseram que ele não prestava, excluíram ele. E aí o outro que tá lá na frente tá assim, ó, opa, cadê? Deixa eu ver ele aqui de frente, eu quero olhar. E vem aqui, ó. Sai do lugar dele e fica aqui, ó, olhando os mortos. E aí é o que tem esquizofrenia, tem TDAH, usa droga, não consegue viver a vida dele, porque está vivendo a vida de um que já partiu. Então, não é lindo? Sou apaixonada por constelação. Eu acho que é realmente a coisa mais linda, que a gente está vivendo numa fase linda de conhecer tudo com tanto amor. Agora, é só fazer o movimento que vai melhorar tudo? Muita emoção fica aqui, né? Muito amor, muito choro, muita raiva ficam nesses movimentos. Mas existem os padrões, algo que nós já acostumamos a fazer. Quem viveu a vida inteira em depressão não vai do dia para a noite deixar de ser depressivo, porque o corpo dele está acostumado. Então, ele precisa mudar alguns comportamentos. Além de honrar muito essa história, quando descobri quem era a origem dessa depressão, né? Muito, honrar muito e mudar o seu comportamento, fazer coisas que antes não se fazia, para ir trazendo um novo sentimento, um novo comportamento dentro desse sistema. E é assim que a gente olha a constelação com bonequinhos. Essa história é uma história que está no livro, eu vou colocar o nome do livro para vocês. Não é um livro simples de ler, porque é um livro que conta as dinâmicas, e aí eu digo, cada um é cada um. A história da sua mãe, do seu pai, talvez o seu pai não é seu pai é seu tio. Tem tanta coisa, tem muita coisa. Mas está tudo muito certo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aqui, ó, representando vocês e o relacionamento, né? Que vocês realmente compreendam um pouco de como é se relacionar na vida, que não é só esse casal, que existe um mar de coisas em volta e que principalmente tá tudo muito certo. É um coração gigante envolvendo a todos e tá tudo sempre muito certo. Fiquem com Deus, muito bom final de semana, bom dia, não sei quando é que esse vídeo vai passar e até a próxima. Tchau!